Hoje vamos para a terceira mensagem da série, né? Famílias vivendo para a glória de Deus. Na última mensagem da série, no domingo passado, o pastor falou de como criar filhos para a glória de Deus. Amém? Hoje vamos aprender mais uma, né? Atitude essencial para a gente viver para a glória de Deus. Como nossa família pode viver para a glória de Deus. Mas vamos relembrar primeiro, né, as atitudes que a gente já aprendeu. A primeira atitude foi o quê? Qual foi a primeira atitude que a gente aprendeu aqui na primeira ministração da série? Não fuja dos problemas, resolva-os. Não é isso? Mas a gente vai resolver quebrando a cadeira no outro, né? Não, né? A gente, se o espírito estiver muito agitado, né, a gente vai esperar a poeira baixar, né? Vai respirar, vai tomar tudo aquilo como lição e até sugerir, né, o que eu posso fazer, né, para que essas coisas não aconteçam mais. Né? E uma outra coisa, que é a última mensagem foi do domingo passado, foi como criar filhos para a glória de Deus. Os pais, né, não despertar a ira dos filhos, né? Entender como é criar os filhos para a glória de Deus. Mas hoje vamos para a terceira atitude essencial, né? E essa terceira atitude é: não ame o mundo e o que nele há. Vamos repetir para a gente fixar na mente? Não ame o mundo e o que nele há. Amém? Vamos para mais um texto. Em 1 João 2. 1 João 2, versículo 15. Amém? Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Você pode dar um glória a Deus? Aleluias! Aqueles que fazem, né, a vontade do Pai permanece para sempre. Mas vamos entender melhor o que é esse mundo que esse texto aí de 1 João traz, porque mundo na Bíblia, ele tem 3 sentidos, né? O primeiro sentido a gente encontra lá em Gênesis, que é quando o Senhor cria esse mundo físico em que nós habitamos, não é isso? Quando Deus cria esse lugar onde nós viemos hoje morar, ele chama de mundo, certo? Mas também a Bíblia retrata mundo como a humanidade. Quando ele vai falar sobre mundo, ele também às vezes se refere à humanidade, às pessoas que habitam nesse lugar. E por fim, quando a Bíblia também fala de mundo, ele fala sobre um governo que tem a influência do inimigo das nossas almas. E é exatamente nesse contexto aqui que a gente vai se pegar, porque é esse que o texto aí, né, de João, ele está se referindo a esse governo, né, maligno que tem sido influenciado pelo inimigo das nossas almas, que é anti-Deus, né, que é anticristo. Ele é contrário a tudo aquilo que é da parte de Deus. Então, a Bíblia deixa clara sobre esta oposição que o mundo, né, faz de Deus. E aí vamos para mais um texto lá em Tiago 4:4. Só para a gente confirmar, né, o que a palavra do Senhor fala a respeito desse mundo, né?
Amém? Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, esse sentido de mundo que o apóstolo João está falando é exatamente esse, né? Desse sistema de governo influenciado por Satanás, né? Que desvirtua as pessoas, que afasta as pessoas do caminho de Deus, porque ele é anti-Deus, ele é anticristo. Quando a gente se converte, né, a Cristo, quando a gente se converte a Jesus, nós deixamos de fazer parte desse mundo, né? Nós deixamos de fazer parte desse governo regido por Satanás. É o que a gente vê lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fazem novas todas as coisas. Ora, tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O Senhor, quando nós nos convertemos a Cristo, nós temos uma mudança, nós mudamos de mundo, né? Porque antes de nos convertermos, nós, sem sabermos, caminhávamos por esse mundo, né, regido por Satanás, porque não existe um outro caminho. Nós ou fazemos, né, ou caminhamos com Deus, ou caminhamos no mundo. E o mundo, né, ele é regido por Satanás, seus principados e potestades. Como isso é possível, Felipe? Em Gálatas 5,17 também ele fala isso, né? Que nosso espírito ele tem uma grande batalha, porque ou a gente faz o que é da vontade do Espírito Santo de Deus, ou a gente faz o que é da vontade da carne. E carne aqui é mais uma forma de retratar, né, a condição de mundo. Porque a carne deseja o que é do mundo. A carne deseja o que é do mundo porque ela foi corrompida lá no Éden, lá atrás. Ela foi corrompida. Então, ela tem facilidade em se associar com o mundo. E é por isso que nós precisamos, quando nós nos convertemos, nós temos uma metanoia, uma mudança de mentalidade. É necessário ter essa mudança, né? Vamos para... E Jesus também deixa claro isso. Se a gente vê lá em João 17, né, versículo 14, Jesus fala isso para os seus discípulos, exatamente isso. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, toda vez que nós nos convertemos, assim como o apóstolo Paulo disse, né, que quando nós nos convertemos a Cristo, todas as coisas se fazem novas, é exatamente isso. Nós assumimos um lugar, né, em Cristo, né, que nos faz caminhar de forma diferente e passamos a ser odiados pelo mundo. Isso aqui é uma coisa que às vezes fica implícita. Não é, tem gente que não acredita, né, que você, por ser cristão, por seguir a Cristo, por decidir ser semelhante a Cristo, cria inimizades. Mas o mundo não se associa com Cristo. O mundo não se associa com Deus. Então, de graça, quando você se converte, você agora é odiado pelo mundo, odiado por esse sistema governado pelo inimigo. Então, não há como flertar com o mundo. Sabe, tem gente que acha
que dá para a gente ser cristão e continuar praticando algumas coisas que a gente praticava lá quando estávamos lá fora, quando estávamos perdidos. Mas não existe isso, porque ou você vai estar seguindo a Deus, ou você vai estar seguindo o mundo. E vamos falar mais um pouco sobre isso mais tarde. Mas para entendermos melhor, né, o que é o mundo e como ele opera, precisamos antes entender as realidades sobre a mente humana, né? O mundo e a mente humana. Como as pessoas, né, pensam. A mente humana é o centro do pensamento. A nossa mente é o centro dos pensamentos, né? E das decisões que nós tomamos, dos nossos desejos e das nossas vontades. Isso é tão interessante que a Bíblia já ensina desde o princípio que nossa mente o que nós pensamos, a forma como nós pensamos, está atrelada a como nós iremos viver. Mas isso também não ficou só apenas na Bíblia, né? Na história também, os filósofos, eles compartilham isso. O próprio filósofo Descartes, né? Ele fala, penso, logo existo. Ou seja, ele atrela a condição de existir aos seus pensamentos, porque você faz exatamente aquilo que pensa. Só que esse penso, logo existo é ainda um pouco, né, distorcido na sua tradução. Porque a verdadeira tradução, se você fosse pegar ali na minúcia, né, da coisa, seria penso, portanto sou. Ou seja, você é o que você pensa. Você é aquilo que você cria na sua cabeça, aquilo que você tem como identidade. À medida que você cria uma identidade, você se torna. Então, se você tem na sua mente a convicção de que você é semelhante a Cristo, você se torna semelhante a Cristo, porque você vai procurar isso. Você vai buscar isso. Mas, à medida que você flerta com coisas do mundo, você destoa. Você não sabe quem você é, você tem crise de identidade, inclusive. Porque você não sabe se você pertence a Cristo, se você não pertence, porque chega a ter dúvida no seu coração. Mas é pelo simples fato de que você não decide concentrar os seus pensamentos. E a Bíblia vai falar mais sobre isso. Sobre os pensamentos. O comportamento e o estilo de vida são frutos da mente. Provérbios 23, 7. Para que não fique só na palavra dos filósofos, né? Porque como imagina em sua alma, assim ele... Só a parte A mesmo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Para que não fique só nas palavras de alguém que é de fora, né? Ele falou isso, mas isso já estava escrito na Bíblia antes dele. Ele falou só com outras palavras. Porque o conhecimento de Deus é insondável, a gente nem consegue imaginar. A gente não consegue pressupor o conhecimento de Deus. Ele é profundo, ele é imenso. E você pode ter esse conhecimento para você. Você pode ter ele para você e condicionar a sua mente, transformando a sua mente a partir daquilo que Cristo quer para você. Mas, para não ficar só nesse texto, vamos dar mais uma passeada. Em Romanos 12, 2. Só a parte A também. E não viva conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da metanoia. Transformar de dentro para fora. Porque quando você transforma aqui dentro, o seu comportamento vai mudar. E aí você tem transformação de verdade, porque é de dentro para fora. Não é um sepulcro calhado, que por fora é tudo ornamentado, bonitinho. Não. É bonito de dentro para fora.
Amém? E vamos para mais um texto, só para enfatizar isso. Lucas 6:45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mau tesouro. Porque da boca fala o que está cheio o coração. Nessa condição aqui, é para que você entenda. Você vai externar aquilo que você tem em você. Você vai expressar daquilo que você se alimentou. Não tem como você falar flores, arrotar flores, se você engole lixo. Então, é necessário ter uma mudança de mente. É necessário ter essa transformação. É para isso que o Senhor nos convida. Amém? Amém, igreja? Amém. Ou seja, o comportamento visível é reflexo do interior que é invisível. Os nossos comportamentos, a forma que nós agimos, a forma que nós nos comportamos na escola, no trabalho, se a gente vai deixar a ira nos tomar, tudo isso é condicionado àquilo que nós já temos em nossa mente, da forma como a qual nós pensamos, com aquilo que nós fundamentamos em nossa mente, com aquilo que nós construímos o nosso caráter. Então, assim o mundo opera. Se o mundo é um sistema, princípios e práticas contrárias a Deus, a luta contra o mundo se encontra primeiramente na mente, em nossa maneira de pensar ou em nossas crenças. O mundo tem forjado de muitas formas, utilizando-se de meios para mudar a mente das pessoas. Quer ver? Ontem a gente estava falando aqui, né? No coffee break aí dos jovens, os jovens que não veio perdeu. Viu? Foi maravilhoso, foi uma noite maravilhosa, poderosa. O irmão Agnaldo ali fez uma dinâmica, olha, show de bola, vai ficar só na vontade. Viu? Mas glória a Deus. Ontem a gente estava falando exatamente sobre isso. O mundo tenta nos influenciar através da mídia, através da música. As letras das músicas hoje tentam influenciar aquilo que você pensa, a forma que você pensa, a forma com a qual você veste. Porque ao depender do tipo, o estilo de música que você escuta, a sua vestimenta vai ser diferente. As suas vestes vão ser diferentes. As redes sociais é uma chuva, é uma enxurrada de informações para alienar a mente das pessoas, para forjar a mente das pessoas. Tudo isso faz parte de um sistema governado pelo inimigo das nossas almas. Eu estou dizendo que a internet é maldição, que é isso, que é aquilo outro. Não, é bênção. Se usado da forma correta, é bênção, igreja. Mas a questão é o que a gente tem consumido. Porque é a partir do que nós consumimos que os nossos pensamentos são formados. É a partir daquilo que você consome que você cria uma ideia. Então, precisamos entender o que temos consumido a partir de então. O mundo possui sistemas de padrões de pensamentos que são contrários ao reino de Deus e seus princípios. Esse sistema forja a mente daqueles que não vivem para Deus. Ou seja, tem gente que diz, não, eu não sou do diabo, não. Eu só não frequento a igreja. Cara, se você não serve a Deus, se você não busca no manual da vida saber como é que você tem que viver, saber como é que você tem que se comportar, você está sendo influenciado por todo o meio externo ao qual você faz parte. Quando você faz parte de um ambiente de trabalho, as pessoas ali te influenciam. E quais são os princípios daquelas pessoas? E quais são os princípios de alguns professores que estão em sala de aula?
se você não sabe, não conhece o que o Senhor tem para você, quais são os desejos do Senhor para você como cristão, né? Você consegue ser facilmente enganado, levado como massa de manobra desse sistema para ficar apenas distante mesmo. Porque quem não está com o Senhor, odeia o Senhor. Ah, Felipe, você tá falando besteira. Não, a Bíblia fala isso. Não é possível servir a dois senhores, há de agradar um e há de desagradar o outro. Há de amar a um e odiar o outro. Então aqui a gente já entende que ou você ama ao Senhor ou você o odeia. Porque à medida que você não faz a vontade dele, à medida que você não se dobra a fazer aquilo que o Senhor tem para você, você o odeia. Porque você simplesmente o nega. Você simplesmente faz de conta que ele não existe. Você simplesmente mata ele dentro de você. Porque à medida que você não se relaciona, à medida que você não quer ter proximidade, à medida que você não quer ter relacionamento com ele, você está matando o Senhor dentro de você. Você está matando o Senhor. Você está dizendo, então, ou você ama o Senhor, ou você odeia ele. Não tem um meio termo aqui. Não, eu gosto de Deus, mas é que eu não prefiro ir para a igreja. Não, é que eu gosto de Deus, mas eu não prefiro só me envolver. Se você não se envolve com Deus, se você não se envolve com Cristo, você flerta com o mundo. Se você flerta com o mundo, você tem amizade com o mundo. E a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E ponto. Enfim. Só que a gente, às vezes, quer, de uma forma inconsciente, acreditar no que o mundo está trazendo para a gente. Você pode ser igreja em casa, você pode ficar lá. As pessoas, se conviver com pessoas é complicado, é isso e aquilo outro. Você está comprando a ideia de alguém que está ou na mídia, ou de alguém que está em seu meio social, seja no trabalho, na escola, ou até mesmo seus vizinhos. Quantas vezes eu já ouvi isso de vizinhos meus? Quantas vezes eu já ouvi isso de professores meus? Quando eu ainda era um adolescente, eu adolescente, não sei se Lipe estava nesse dia. Eu lembro que eu estava, um outro amigo meu, Ionocleide, estava, eu lembro que Marquinhos estava também. E um professor parou a gente simplesmente para perguntar por que a gente tinha decidido seguir a Cristo tão novo. E aí ele começa a trazer a conversa para situações de imoralidade sexual. E começa a fazer perguntas, cogitando, tentando levar essa conversa. Se você não tem firmeza, se você não tem convicção daquilo que o Senhor tem para você, você cai nessa conversa. E cai na besteira de se afastar do Senhor, de sair, eu posso ser cristão em casa, eu posso deixar para ser, né, alguém que está trabalhando para o Senhor lá mais tarde, quando eu estiver mais velho. Aí, Jesus volta, você está do lado de fora da arca. Aí talvez Jesus não volte, mas você talvez dê uma topada, bata a cabeça e já foi para você. Porque a partir do momento que você morre, você vai ter que aguardar o juízo do Senhor. Então, é importantíssimo nós entendermos que ou a gente está com Cristo no barco, confiando plenamente que apesar da tempestade, apesar de toda a turbulência, apesar de todos os ventos e todas as ondas, Ele está conosco, ou nós decidimos ir por um caminho mais fácil, mais largo, que satisfaz a carne, mas nos torna inimigo do Senhor. Nos torna distante de Deus. E eu queria fazer 3 perguntas nesse momento. Para você refletir. Não precisa dar resposta. Mas eu queria fazer 3 perguntas. Sua mente tem sido renovada com base na palavra que o Senhor tem ministrado a você?
com base na mensagem que o Senhor tem liberado, a partir do púlpito, a partir de um irmão, a partir de um amigo que envia, que se preocupa em mandar uma mensagem para você. A sua mente tem sido renovada? Essa mente renovada tem resultado em transformação? Porque quando Jesus entra, quando Cristo entra, nós somos transformados. Foi o que Paulo falou. Eis que todas as coisas velhas se passaram e agora faz tudo novo. Igreja, Jesus chegou, se materializou, se fez homem e habitou entre nós. E o mundo mudou. O mundo é dois. Um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Até aquelas pessoas que não são cristãs, quando vão retratar tempo, ela diz ou antes ou depois de Cristo. Ainda que ele não professe a Cristo, mas Cristo mudou o mundo. Cristo mudou tudo. Então, se nós formos acessados por Jesus e nossa mente foi renovada, nós precisamos dar resposta transformando as nossas atitudes. E essa pergunta que eu queria fazer, essa renovação de mente que tem acontecido na sua vida, tem transformado, tem gerado transformação? E por último, como você tem se alimentado sua mente? Com o que você tem alimentado a sua mente? Esses dias, como eu falei logo no início, na hora que eu estava falando sobre os avisos, nós iremos nos alimentar do Senhor, né? Esses dias de consagração, às 12h15, em vez de estar lá comendo a comida física que alimenta a carne, nós estaremos comendo a comida que alimenta o espírito, que fortalece o espírito para resistir a todo mal. Você tem se alimentado? Ou tem deixado para comer só de domingo em domingo? A comida da qual você se alimenta no domingo consegue te sustentar por 7 dias? Eu faço a pergunta agora, fazendo sobre a pergunta material. A comida que você comeu hoje, nesse dia de domingo, aquele churrasco, oh glória, aquela lasanha meio-dia, ou aquele arroz e feijão, ou até o teimosão, né? O cuscuzinho ali. Glória a Deus. A comida que você comeu hoje, essa comida física, tem o potencial de te sustentar durante toda essa semana, sem que você coma mais nada. E porque você tem deixado apenas para se alimentar no domingo. Porque lembre, à medida que você não come, à medida que você não se alimenta da palavra, você está se alimentando de outras coisas. E você nem está percebendo. O pior é esse. Porque o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos. Quando você acha que você não está comendo nada, na verdade, você está comendo o que o príncipe desse século está te dando. Porque ou você come da mesa do rei, ou você come do que a Babilônia te dá. Mas mesmo no meio da Babilônia, como a gente leu lá no início, o Senhor Jesus falando em oração com o Senhor, eu peço que o Senhor não é que que o Senhor vai tirar eles do mundo, mas eu quero que o Senhor os proteja. Não é que a gente vai sair do meio do povo, a gente vai viver isolado em uma ilha, mas é que em meio ao povo nós conseguimos guardar a nossa mente para o Senhor. Nós conseguimos nos manter íntegro no Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João 2,16. Deixa lá. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Os desejos da carne referem-se ao desejo pecaminoso, proveniente da nossa natureza caída. Imoralidade sexual, sensualidade, preguiça, excesso de conforto. Os desejos dos olhos referem-se ao desejo pecaminoso proveniente do olhar. Desejo de ter o que é do outro. É sentimento de cobiça, inveja e desejos sexuais. Soberba da vida é orgulho. Exibir riqueza, beleza. Aí às vezes você diz, ô Felipe, mas eu não tenho riqueza. E às vezes nesse contexto é pior, porque a gente tenta ser alguém que a gente não é. A gente tem tanto orgulho no nosso coração que alguém compra alguma coisa e a gente quer, para não ficar por baixo, enforca-se para poder ter aquilo que a gente não pode ter, para poder exibir um status que a gente não tem. Não é pecado você ter, igreja, mas o pecado está em cobiçar, em querer o que é do outro. E aí o orgulho entra no nosso coração. Porque se ele pode ter, porque eu não posso ter? E a gente envenena a nossa alma. Desejo por fama, poder, autossuficiência, ou seja, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso me relacionar com os meus irmãos, eu estou bem aqui sozinho, eu estou aqui em casa em paz e está tudo certo. Ganância, materialismo, são coisas que estão relacionadas à soberba. Uma pessoa que enche o coração de orgulho e acha que não precisa de absolutamente ninguém. Ela é autossuficiente. E orgulho, interessante, que é o pecado que cometeu Satanás antes de cair. Porque ele olhou-se nas pedras preciosas e se viu formoso, bonito e desejou o trono do Senhor. Desejou algo que não pertencia a ele. Resumindo, uma mentalidade governada pelo eu vive em função de si mesmo. Este é um estilo de vida das pessoas do mundo, ou seja, das pessoas que não vivem para Deus. É um estilo de vida que busca o prazer material, o poder, a fama como um fim. Ele busca ter essas coisas e, se for preciso passar por cima de alguém, ele passa. Ele pisa. E isso não é de Deus, não provém de Deus, não provém do Senhor. Uma família que vive para a glória de Deus não ama o mundo, ou seja, não vive em favor dessas coisas. Como edificar uma família que não ama o mundo? Conselhos práticos. Primeiro conselho: sua casa não pode servir a dois senhores, como a gente já tinha falado. Mas vamos abrir em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Coloque Cristo no centro da sua família. Determine que o Senhor é o Senhor da sua casa. Não é possível viver para o mundo e viver para o Senhor ao mesmo tempo. Isso não agrada a Deus. Quando nós flertamos com o mundo, automaticamente flertamos com o mundo, abandonamos a Deus. É automático, porque quando você flertou aqui, você abandonou ali. Você constrói um altar para Mamon, você esquece o altar do Senhor. Se você tiver como Senhor a Mamon, se você for cogitado, não vou falar pelo pastor, nem por irmão nenhum, se o Espírito Santo te pedir em sonho, te pedir em revelação, através da palavra, para você fazer alguma doação, seja dentro da igreja, para a obra, ou para tirar alguém da miséria, você não fará, porque o seu altar está erguido para Mamon. Você é servo do dinheiro.
Você não vai despender daquilo que está em sua conta, na sua casa, para fazer qualquer coisa desse tipo. E eu não estou falando de entregar ali no gasofilaço, não. Estou dizendo de chegar assim aí e ofertar na vida de alguém que o Senhor te revelou. Mas se você serve a mamão, você não vai fazer. Então é impossível servir a dois senhores. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, eu ia falar 4, meu Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo ou amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Você não tem como servir ao Senhor e continuar dando as portas, caminhando pelos caminhos que você caminhava anteriormente. Quando você estiver caminhando, o seu destino é o céu. E no caminho fará discípulos. No caminho você vai pregar as suas ações, a sua renovação de mente. Vai provocar renovações de atitude, renovações de ações, que irá converter os outros. Porque quando você está no caminho e você teve a sua mente transformada, todo mundo percebe. Todas as pessoas percebem que você é diferente. Quer ver? Isso acontece para vamos dizer assim, de uma forma tão forte que eu acho que é em Mateus, deixa eu ver se eu anotei aqui. Mateus 26, 73. Só a parte B. Isso é tão forte que, olha só a parte B ali, quando Pedro nega Jesus. Só a parte B lá, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Ele já tinha sido transformado pelo Senhor. Não tinha como voltar atrás, ele não tinha como esconder que ele não era um deles, porque a mente já tinha sido transformada. O Senhor já tinha entrado na vida de Pedro. Então, quando Pedro entra na sinagoga lá, que ele vai ver o julgamento do Senhor, alguém olha para ele e diz: ei, você é um deles. Ele diz: não, eu não. Aí o outro olha: não, você é um deles, você é galileu também. Ele: não sou um deles. E aí alguém fala: não, você de certeza é um deles, porque você fala como um deles. Ou seja, tinha a mente transformada. Era transformado de dentro para fora. E as pessoas que é transformada de dentro para fora, no caminho, será percebido. No caminho, caminhando, será percebido. E isso impactará as outras pessoas. Uma outra coisa importante para nós é seguir os bons exemplos. E um bom exemplo para nós seguirmos é o de Josué. Abram em Josué 24:15. Amém? Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: olha, isso aqui depois que ele já estava ali com o povo dele estabelecido na Terra Santa, na Terra Prometida, ele faz as pessoas lembrarem de tudo. E ele diz: olha, escolham hoje, acaba com essa dualidade aí de querer flertar com o mundo. Ou vocês servem ao Deus dos seus pais, que estava lá no Egito, quando eles estavam lá no Egito. Ou vocês servem aos deuses desses povos ao qual agora você habita na terra. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu e a minha casa serviremos ao Deus vivo. Serviremos a Deus. E
nessa noite eu te convido também a ser igual a Josué. Independentemente das coisas estarem se agravando aí fora e as pessoas estar cada dia mais esfriando o amor ao Senhor, decida que você e a sua casa, pela transformação da mente no Senhor, irá servi-lo até o fim dos seus dias. Tenha essa convicção, dizendo: eu e minha casa, independente do que esse povo todo disser, independentemente do que todo esse povo decidir seguir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Que sua casa não ame o mundo, que ele não tenha parte com esse sistema maligno, mas que ele sirva ao Senhor com integridade e fidelidade. Segundo conselho, tenha um discernimento sobre o que está no seu lar. Tenha um discernimento sobre o que entra, o que acessa a sua casa. 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. Vou ler aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Conselho prático. Todas as coisas, é verdade, todas as coisas são lícitas, mas todas essas coisas que você vê como lícita convém a você como pessoa transformada, com transformação de mente no Senhor. Essas coisas que você está vendo como lícita convém ser praticada. Ao praticar essa coisa que é lícita, o nome do Senhor será glorificado ou será escandalizado? Todas as coisas me são lícitas, é verdade, mas nem todas elas me convêm, porque a minha vida deve glorificar ao Senhor. A vida da minha família deve glorificar ao Senhor. Então, aquilo que eu pratico tem que estar alinhado com os pensamentos transformados pelo Senhor. E essas coisas glorificarão o teu santo nome. Terceiro conselho, crie um ambiente de diálogo aberto em sua casa. Permita que seus filhos falem sobre dúvidas, medos, influências externas. Responda com amor, firmeza e base bíblica, sem cair no legalismo ou repreensão cega. Porque ontem também a gente estava falando aqui no nosso encontro que os orientais, eles ensinam seus filhos e a partir dos seus conselhos, os seus filhos constroem o seu caráter. E eles praticam com rigor aquilo que os seus pais o ensinam. Mas no lado ocidental é um pouco diferente. O filho tende a seguir os exemplos que os pais dão. Ainda que o pai fale alguma coisa, ele só entenderá se o pai praticar. Se o pai falar uma coisa e pratica outra, o máximo que ele conseguirá do seu filho é aversão. Porque o filho verá uma pessoa hipócrita, que fala o que não vive, que prega o que não faz. Então, que não sejamos fingidos, mas que tenhamos uma fé genuína no Senhor. Que tenhamos uma fé genuína, que quando aquilo que nós ensinamos ao nosso filho, o nosso coração queime para praticar. Que o nosso coração arda, sabe, com fervor para praticar aquilo que está dentro da palavra. Então, crie esse ambiente de diálogo aberto. Quarto, busque comunhão com outras famílias cristãs. Não é à toa que o Senhor disse: olha, Pai, que eles sejam um como eu sou um com o Senhor, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Crie um ambiente, né,
com outras famílias. Para quê? Para que o seu filho ele tenha um amigo, que os pais têm o cuidado de ensinar a palavra. Tenha o cuidado de ensinar o caminho. Porque quando seu filho tropeçar, você tem certeza que um dos colegas dele vai dizer: ei, não é por aí não, me dê a mão, levante e vamos caminhar de novo. Tenha o cuidado de orientar seus filhos sobre as amizades deles. Ore constantemente por sua família. Em 1 Tessalonicenses, 5,17, ore sem cessar. Ore pela vida espiritual de cada membro da sua família, e ore de forma intencional. Seja intencional em colocar o nome, seja intencional em apresentar ele ao Senhor. Homens, não seja só as mães apresentar, levar diante do Senhor os seus filhos. Homens, façam isso também. Leve diante do Senhor os seus filhos, o nome dos seus filhos. Diga: Senhor, prepara esse menino para que ele seja um servo fiel a Ti, para que ele caminhe nos seus caminhos. Cuide para que ele siga esses caminhos. Ore constantemente e seja intencionais em suas orações. Aos pais presentes, diga: ore pelos esposos e esposas dos seus filhos, mesmo com eles muitos novos. Mas ore constantemente para que o Senhor prepare. Para que não seja mais uma família que envergonha o nome do Senhor. Diga: Deus, não, eu não aceito que meu filho encontre uma pessoa, que minha filha encontre uma pessoa e o casamento, a união deles envergonhe o seu nome. Não, Senhor, não permita isso. Ore desde já, interceda pelos seus filhos. Sejam intencionais nisso. Seja intencional. E por fim, confie na graça de Deus. Você não pode controlar tudo, mas pode confiar que Deus é fiel para completar a boa obra iniciada. E também não se culpe se porventura os seus familiares tropeçarem, sabe? Porque às vezes a gente se marteliza. Porque a gente às vezes projeta no outro aquilo que nós queríamos. Às vezes a gente queria que o nosso cônjuge tivesse num nível de espiritualidade excepcional. Quando muitas das vezes a gente, para chegar nesse nível aqui, que talvez nós estejamos, apanhamos muito, tropeçamos muito, e a gente às vezes esquece. Então, acredite que aquele que começou a boa obra no seu filho, na sua filha, no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã, ele é fiel para completar a boa obra que ele iniciou. E quando ele tropeçar, não o condene, muito pelo contrário, erga a mão e diga: levante-se, seu lugar não é no chão. Ovelha pode até rolar na lama, mas porque caiu, mas o lugar dela não é na lama. Ela vai se levantar e sair dali. E você é ovelha, encoraje. Não fique desanimado, desapontado, porque eles erraram. Poxa, rapaz, tanto que eu falo. Mas para você chegar nesse tanto que você fala, nesse tanto que você já está, nessa força que você tem, você apanhou um bocado também. Você deslizou um bocado também. Você caiu um bocado também. E sempre o Senhor te amou. O Senhor nunca largou sua mão. O Senhor, quando foi necessário, te carregou nos braços. Você é imagem e semelhança do Senhor. Faça igual a Ele. Faça exatamente como Ele faz com você. Amém, igreja? Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Eu queria pedir um favor ao pessoal da mídia. Deixa o pessoal do louvor chegar aqui.
Eu queria ir o pessoal da mídia, eu queria que o pessoal que está aí no aquário aí, que apagassem todas as luzes. Mas, antes disso, eu queria que vocês colocassem o celular na mão de vocês. Que vocês colocassem o seu celular na mão de vocês. Certo? Vocês estão com o celular na mão? Amém? Amém? Pode apagar as luzes. Todas as luzes. Pode desligar a televisão? Só por um instante? Alguém pode desligar a luz do corredor? Amém. Amém, igreja? Amém. Assim é o mundo, em trevas. Mas o Senhor nos chamou para ser luz. E olha só, onde acende uma única luz, as trevas é convidada a se retirar. Mas agora eu queria que vocês começassem a acender as lanternas do celular de vocês. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Não ame o mundo, igreja, nem o que nele há, porque você é luz para essa terra. Olha só. Deixa eu dizer a você, você tem alguém do seu lado que não está com o celular e a lanterna nas mãos. Mas deixa eu dizer um negócio a você. Você não só clareia o seu caminho, como você permite a pessoa que está do seu lado a enxergar o caminho também. Foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para amar o mundo. Foi para ser diferente. Foi para iluminar que o Senhor te chamou. Quando você decide carregar as lamparinas que o Senhor te deu, quando você decide carregar a luz que o Senhor te deu, você não só enxerga o caminho, mas você permite que a pessoa que está ao seu lado enxergue o caminho que você está trilhando também. E você, com as suas ações, com as suas atitudes, prega a ela dizendo: venha para o caminho. É muito mais do que sobre falar. É sobre viver o evangelho que o Senhor já nos deu. Por infinita graça, por infinito amor. Somos a luz desse mundo. Você sabe o que é isso, igreja? Somos vasos de barro, igreja. Não temos valor nenhum, mas o Senhor confiou um tesouro tão grandioso dentro de nós. Oh, aleluias, isso tem que queimar dentro de nós. Não podemos amar ao mundo, não podemos querer o mundo. Temos que dentro de nós querer ser essa luz que clareia o caminho, que permanece vigilante, que continua a carreira que nos foi proposta, mas também que diz às pessoas que estão do nosso lado: olhe, é por aqui. Esse é o caminho. Vamos, caminha comigo. Estamos juntos. Você não está só. Nunca esteve sozinho. O Senhor nos convida para amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Somos convidados pelo Senhor. Eu queria que você cantasse esse louvor.